Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, les agradecemos desde la Directoría, en nombre de la Directoría Sistémica de Relaciones Internacionales, en nombre del Instituto Federal de Mato Grosso, la participación en este ciclo de conferencias, este ciclo de encuentros, que en este caso estamos dedicando a la lengua española. Pero que tiene un carácter más abierto para todas las disciplinas. Este ciclo, como sabrán, se llama Compartiendo Saberes. Y el día de hoy tenemos una invitada. Antes de comentar sobre la invitada y pasarle la palabra a la invitada, queríamos, como ya comenté al principio, agradecerle su participación a todos y a todas. También queríamos comentarles que este es el penúltimo encuentro de este año con un tema y con un invitado o invitada especial diferente. El año próximo tendremos otras actividades también, seguramente. Y ya los invito para el último encuentro que se va a dar el próximo mes. Van a ver las fechas y el horario en las redes sociales. Eh, y bueno, antes también de pasar la palabra, me gustaría comentarles que ese tipo de actividades está apoyada por la Directoría de Relaciones Sistémicas eh, del IFMT, y la organizadora de este tipo de actividades es una, una persona que se ha puesto la camiseta para llevar la, el diálogo en lengua española en el Instituto Federal de Mato Grosso, que es la señora Daniele dos Santos, que está aquí. Y realmente creo que es importante que eso quede registrado porque gracias al apoyo, gracias a a la buena disposición, se están logrando bastantes eventos y bastantes diálogos riquísimos en el ámbito de la lengua española. Entonces, muchísimas gracias a Daniele por todo este esfuerzo. Muy bien. El día de hoy tenemos una invitada especial, que es la profesora Lucy Miranda do Nascimento. La profesora Lucy posee graduación en Letras, Lengua Española, y es especialista en literatura iberoamericana y realidad social, ambas su graduación y la especialización por la Universidad Federal de Mato Grosso. La profesora Lucy posee maestría, perdón, en estudios de lenguaje, cuya área de concentración son los estudios literarios, también por la misma universidad. Desde el 2013 es profesora efectiva del curso de Letras, Lenguas Portuguesa y Española y respectivas literaturas en la Universidad Federal de Mato Grosso. Y actualmente está realizando doctorado en el programa de posgraduación en estudios de lenguajes, área de concentración, estudios literarios. Las áreas de actuación de la profesora son literatura española y literatura latinoamericana, así como literatura afro-hispanoamericana. El día de hoy, bueno, vamos a tener la exposición de la profesora Lucy. Estamos ansiosos por escucharte, profesora, y bueno, te cedo la palabra para que presentes la exposición el día de hoy. Y al final de la exposición de la profesora Lucy vamos a abrir unos minutos para el debate y las preguntas. Si quieren pueden ir dejando sus preguntas en el chat. ¿Ok? Muchas gracias y profesora Lucy, la palabra es tuya. Muchas gracias, profesor Cristian. Primeramente quiero desear buenas noches a todas, todes, todos que están aquí presentes. Agradecer la invitación, decir que es un placer estar aquí compartiendo un poco y aprendiendo también, ¿no? Entonces, la propuesta de hoy, yo voy a traer un poco de lo que estoy investigando en mi doctorado, lo cual realizo aquí en la Universidad Federal de Mato Grosso. Estoy en el segundo año. Entonces, son una de las
son ideas que están ahí en construcción. Entonces, para mí es importante compartir, hasta mismo para percibir otras sugerencias. Entonces, es importante este espacio para nosotros. Entonces, agradezco la oportunidad. Bueno, yo voy aquí a compartir la presentación. Bueno, janela. No. En cuanto a la profesora Lucy va colocando la presentación, profe, disculpa, yo les recuerdo, por favor, que enseguida vamos a colocar la lista de presencia en el chat. Entonces, estén atentos y atentas para no perder y ganar, por supuesto, la presencia en esta actividad, ¿ok? Va a ser colocada en el chat. No sé si está... Se fue, no. Por ahora no se ve nada, profe. No está, no parece para mí aquí. Cancelar. Deixa eu tentar de novo. Compartilhar. ¿Fue o no? Ahora estamos viendo tu pantalla, profe, pero no la diapositiva todavía. Perdón, porque también no. No, por lo menos en mi pantalla no, todavía aparece, sigue apareciendo solo tus carpetas, pero no la Sí. presentación. ¿Y cómo yo hago, gente? Espera ahí. Tentar de novo. Muy bien, ahora está cargando, profe. Ahora sí, se ve pequeño. No sé si lo vas a poner en pantalla grande. Sí, voy. Perfecto. Ajá. Yo te aviso cuando se vea. ¿Está grande ahora? Por el momento no están las diapositivas pequeñas, pero tal vez está cargando. ¿Tú apretaste F5 para colocar? Sí. Bueno, no está en pantalla completa, pero yo creo que da para ver, no hay problema. No sé si los participantes consiguen también acompañar. Desde aquí se ve bien, profe. No está en pantalla completa todavía, pero se ve. Bueno, es más una lástima, ¿no? Bueno, entonces yo tengo que volver aquí para pasar. Bueno, como he dicho, este es una parte de lo que estoy estudiando en mi doctorado y mi orientadora es la profesora doutora Marinette Luzia Francisca de Souza. E la apresentação de hoje está intitulada Sankofa, los saberes africanos e seus aportes, dentro de la literatura latino-americana, dentro da literatura latino-americana e hispano-americana, ¿no? Entonces, antes de hablar de la entrar en la charla de modo más específico, yo quiero hablar un poco de mi trayecto para llegar en este objeto de investigación, porque yo creo que aquí nosotros tenemos
pessoas que estudam a língua espanhola, outras pessoas que dão classes de língua espanhola, pessoas que a vezes estão realizando também estudos de posgrado. Então, eu creio que é importante nós pensarmos lo que leva a uma pessoa a estudar algo, não? Então, o trayecto de minha investigação ha surgido, não? Porque por uma questão personal, vamos dizer assim, não? Porque desde quando eu fui alumna da graduação em Letras Espanhol e depois também como professora em los cursos de graduação, tanto em la rede pública como em la rede particular, em la enseñanza básica, nosotros percibimos uma ausência da presença negra africana em la literatura latino-americana e hispano-americana. E quando eu hablo de esta ausência, de esta invisibilidade, eu estou falando de uma literatura, de la ausência de uma literatura escrita por afrodescendentes, né? E sobre o afrodescendente, não? Então, seria esta literatura que é del negro para el negro sobre el negro. Então, durante todo este trayecto mío de professora, alumna, senti esta ausência em la matriz curricular, em las ementas, principalmente em la asignatura Literatura Latino-Americana, em la qual eu he trabalhado alguns anos aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, e isto me causava um questionamento, né, de onde está esta literatura produzida por afrodescendentes. Bueno, e também pensar que no que el negro, el personaje negro, no estuviera en la literatura, pero la manera como él estaba, la manera como él era presentado en esta literatura, porque cuando nosotros buscamos ahí de modo general en las literaturas, principalmente las literaturas del siglo XVIII, siglo XIX, estas literaturas que van a ocurrir principalmente en el momento del romanticismo, tanto en Brasil como en los países hispanoamericanos, que é uma literatura que está engarrada, comprometida com a formação da identidade nacional de los países, nós percebimos que o negro, quando a vezes não está presente, muitas vezes não está presente, e quando está presente, está de uma maneira despreciada, marginalizada, erotizada, animalizada. Então, nós percebimos, fomos sendo construídos a partir de esta concepção del ser africano em las Américas. Bueno, entonces, interesante que esta literatura escrita por el afrodescendiente não vai tratar el negro de maneira marginalizada, sino de uma maneira em que ele é o protagonista, ele vai oferecer voz ao negro, e então aí ocorre um cambio da perspectiva com a qual nós estávamos acostumbrados em la literatura. Bueno, entonces, pensando esta cosa de la formación de la identidad nacional, que hace siglos ya, ¿no? Nosotros pensamos que quizá esta cuestión de la presencia negra não era nem necessária, não? Porque era algo que já devia ser parte da literatura, porque desde o descobrimento, né, das Américas, o pueblo originário, que são os indígenas, e o negro africano, juntamente com o branco europeu, português, hacen parte de esta configuração nacional, não? Então, era algo que não necessitava nós estarmos aqui buscando esta literatura.
pero no se pasó. Por cuestiones que nosotros vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esto hizo con que nuestra formación fuera de una manera que los pueblos originarios y los africanos estuvieran en una posición marginalizada. Y eso hizo con que muchas personas, muchas veces personas que son afrodescendientes, rechazassem essa identidade, porque em el imaginário se quedou que a imagem del ser africano estava relacionada ao salvaje, a uma coisa menor, ao objeto, ao animal, que esto foi que foi construído por muitos siglos. Então, aí eu trago aqui um fragmento de uma escritora brasileira que se chama Bianca Santana, e minha investigação que eu penso que em Brasil, em los países latino-americanos, hispano-americanos, o processo de colonização ocorreu de maneira igual, muitas vezes de maneira igual, então são semelhantes. Então, eu uso muito investigadores brasileiros como investigadores latino-americanos, de los países hispano-americanos. E essa escritora, seu livro que se chama Quando eu me tornei negra, ele habla o seguinte: tenho 30 anos, mas sou negra há apenas 10. Antes era morena, minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para as professoras do colégio católico, para os coleguinhas que talvez não tomassem tanto sol e para toda a família que nunca gostou do assunto. Então, este fragmento me chamou a atenção porque isso se passou comigo e eu creio que com muitas pessoas que por muito tempo, por muitos anos, não se considerava ou não se aceitava como afrodescendente, como negro, por estas questões de esta invisibilidade que nós estamos falando. Então, este processo de valorar a identidade negra é importante e para isso eu creio que é importante também estudar literaturas que tragam esta perspectiva afrocentrada da imagem do negro em América, para que mais pessoas se sintam valoradas, identifiquem esta ancestralidade africana que muitos de nós temos em nossa Constituição. Então, quando a pessoa se vê representada em la literatura, em la tele, em uma película, de uma maneira que la valora, que valora esta imagem, ela acepta melhor esta identidade. Então, este trayecto começou com estes questionamentos e buscando esta perspectiva afrocentrada dentro da literatura afro-hispano-americana. E essa perspectiva afrocentrada, abordagem afrocentrado, é defendida por Molefi Asante, onde ele habla que afrocentricidade é um pensamento, uma prática e perspectiva que percibe os africanos como sujeitos e agentes de los fenômenos, actuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos. Então, o negro está em el centro e seus interesses que são considerados. Ele não é mais mediado por outros discursos. E quando eu hablo outros discursos, eu hablo de discursos eurocentrados, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, branca, patriarcal, europeia.
Entonces, este abordaje afrocentrado hace con que el negro, que el África, vamos decir así, y todos sus aportes estén en el centro, ¿no? Y el pensamiento afrocéntrico hace que la persona negra también nazca nuevamente. Entonces, cuando yo he decidido estudiar la literatura afro-hispanoamericana, también estoy, né, teniendo aquí, durante todo este trayecto de investigación, que aprender mucho sobre la cultura africana, porque esta cultura não foi ensinada a nós em las escolas, em la graduação. Então, nós não conhecemos essa matriz africana que hace parte também de nós, sobre a religiosidade, a cultura, a tradição. Então, hoje, eu, para estudar esta literatura, também tenho que buscar estes saberes, estas afroepistemologias que nós não conhecemos. É claro que isto está cambiando, nós percebimos um avanço, muitos estudos da literatura afro-brasileira, de afro-americana, da literatura de língua portuguesa africana. Então, percebimos que está crescendo. E uma coisa também que está ajudando também é a implementação da lei, não? Que já que desde 2000, não me acordo agora, de 2008, que é a lei que obriga a enseñanza de la cultura afro-brasileña en las escuelas y de la cultura africana, de matriz africana, não? Então, com isso, a educação está buscando, está reformulando suas matrizes para atender esta lei. E isso ocorre na universidade. Algumas estão passando por reformulação em seus projetos pedagógicos, como aqui na UFMT, e outras já estão poniendo esto en práctica. Entonces, es una manera de traer estos saberes, estas afroepistemologías para la academia, ¿no? Para la escuela, ¿no? Entonces, essa percepção de afroepistemologia, ela é defendida por um investigador venezolano, que é Jesus Chucho Garcia, que ele habla que é uma filosofia elaborada em la afrodignidade que se opõe à filosofia del desprecio, que foi essa filosofia del desprecio que foi que ha construído a percepção sobre o ser africano em América. Então, essa afroepistemologia é uma maneira de recuperar esta afrodignidade. Bueno, entonces, esto sería un poco de los motivos de la investigación, ¿no? Y yo hablo también un poco de la palabra Sankofa, ¿no? Que hace parte del título de esta charla, ¿no? Entonces, cuando yo he empezado a estudiar sobre la literatura afroamericana, la cultura africana, eu percebi esta palavra em vários momentos, em editoriais, em projetos, Sankofa, Sankofa, Sankofa. Então, Sankofa é um adinkra, que seria um símbolo ideográfico, um ideograma que tem já siglos de uso por los pueblos tradicionais africanos, não? Que são como dibujos, não? Que representam conselhos, moraleza, fábulas para aquela comunidade africana. Então, são diversos adinkras, cada qual com seu significado, e este adinkra, né, que este ideograma, Sankofa, ele tem o sentido de
volver para coger lo que se quedó hacia atrás. Entonces, de manera, una traducción sería, nunca es demasiado tarde para volver y coger lo que se quedó hacia atrás. Entonces, este adinkra es representado por un pájaro estilizado, que puede ser tanto este que se parece como un corazón, vamos decir así, o como un pájaro que está con la cabeza hacia atrás, ¿no? Con el huevo en el pico. Entonces, el huevo sería el futuro, pero al mismo tiempo que él lleva el futuro, él vuelve hacia atrás. Entonces, dentro de la tradición africana, passado, presente e futuro estão relacionados. Eu não posso compreender mi presente nem cambiar mi futuro se eu não valoro mi passado, se eu não rescato mi passado. É tanto que para o pueblo africano a questão da ancestralidade é muito importante. As pessoas maiores, né, que têm mais idade, são as pessoas mais valoradas dentro da comunidade africana, porque são as pessoas que carregam a sabedoria de toda aquela coletividade. Então, essa questão de resgatar o passado é muito importante para compreender a literatura, a cultura, a religiosidade de matriz africana, ¿no? Entonces, ahí yo traigo aquí que sería, ¿no? Una explicación de este consejo de Sankofa sería sabedoria de aprender com o passado para construir o presente e o futuro, que Elisa Lark Nascimento apunta, ¿no? Bueno, entonces, nosotros vamos a llevar en consideración esa perspectiva de Sankofa, ¿no? De rescate, de valorar el pasado para comprender nuestro presente. Y ahí yo entro en mis objetos, vamos a decir así, ¿no? En los escritores que fueron elegidos para mi investigación. Entonces, es importante decir que son muchos escritores. Nosotros, la mayoría de nosotros no conocemos estos escritores porque muchos son desconocidos fuera de su país y principalmente no hacen parte del cânone, que também é uma coisa que nós temos que interrogar este cânone, esse estándar da literatura, porque a vezes ele valora rechaza outro, e nós não temos a percepção de como o que está em jogo em esto de valorar y rechazar, ¿no? Entonces, son muchos escritores, muchos ya que son del comienzo, desde el periodo de la colonización, que ahora que nosotros estamos conociendo sus obras, y entonces, cada país de Hispanoamérica tiene sus representantes, entonces es muy difícil elegir, ¿no? Y yo elegí dos, que es el afroperuano Gregorio Martínez Navarro, que nació en 1942 y murió en 2017, y el afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, que nació en 1920 y murió en 2014. Manuel Zapata Olivella es más conocido en Brasil. Ele tiene una obra muy conocida, que es una obra llamada Changó el Gran Putas, de 1983. Y muchas personas, muchas investigaciones, tanto de maestría como de doctorado en Brasil, estudian Manuel Zapata, principalmente en la perspectiva comparativa
com escritores como Conceição Evaristo, e agora eu vou me olvidei o nome da escritora, pero ela tem uma obra que se chama Defeito de Cor. Então, porque esta escritora em Defeito de Cor, ela traz uma perspectiva de los afrodescendientes em Brasil. Então, e Manuel Zapata, com sua obra Tiango el Gran Putas, também faz isso, pero ele faz de uma maneira mais grande, porque ele habla de uma epopeia del africano em toda Hispanoamérica, né? Em toda Latinoamérica. Então, muitas pessoas trabalham de modo comparativo Zapata com esta escritora. Bueno, então, eu he separado para hoje alguns fragmentos de duas obras de cada escritor, que é Crônica de Músicas e Diablos, de Gregor Martínez Navarro, Tiango el Gran Putas, e Canto de Sirena, também de Gregor Martínez Navarro, e Chambacu Corral de Negros, de Zapata Olivela. Então, e também, pensando em esta cartografia ancestral minha, em este processo de investigação, de construção também como persona, considerando a identidade negra, e eu tenho buscado também conhecer, aprender sobre escritora afro-americana, não? Americana, como habla Lélia González, não? Então, aqui está mulher, é mulher, né? Mulher afro-hispano-americana. E aí, então, eu trago para hoje duas escritoras também, né, que espero trabalhar sobre elas, que é Mari Grueso Romero, que é uma afrocolombiana, nasceu em 1947, aún está viva, e Teresa Cárdenas Ángulo, que é cubana, que nasceu em 1970, também viva. E o importante de estas duas escritoras é que são contemporâneas, são acessíveis, utilizam rede social, porque hoje nós estamos aí conectados com todo, não? E nós teremos todo o movimento de la literatura em la rede, né? La Insta Poesia, né? Insta Poetas, então essa literatura digital. Então, nós percebimos a importância também de estas escritoras, que é uma maneira de estar mais cerca de nós, mediante a rede digital, não? Então, são escritoras que usam Instagram, usam Facebook, e eu penso assim em uma questão de trabalhar com os alunos, não? Para que estejam mais cerca de los escritores, que não está algo tão aislado, lejos, não? Então, eu creio que a identificação é maior, não? Então, estas escritoras, eu penso que são interessantes por isso, pero há muitíssimas outras em Cuba, em Uruguai, Argentina, e muitas, não? Então, aqui são vários estudos para tratar de todas e todos, não? Bueno, e aí, nós, para falar de estes escritores, nós pensamos um pouco sobre o processo de la formação de la identidade nacional em los países latino-americanos. E nós percebimos, não, que esta construção da identidade ela se deu de uma maneira forjada, imaginada, como se habla Benedicto Anderson, de que nem todos hicieron parte de esta construcción.
e por isso alguns interesses foram levados em consideração. E os interesses são os interesses eurocêntricos do colonizador, e com isso foi construída uma percepção racista, capitalista, dentro desta formação da identidade nacional. Então, o investigador aqui, Mbembe, habla sobre como a colonização, o apartheid, a esclavitud, isso com que causou traumas em el sujeto africano, não? Porque ele habla que estes 3 eventos foram processos que dividiram a personalidade do eu africano, e estes eventos históricos de grandes proporções traumática e violenta convirtió os africanos em um sujeito enarrejado de si. Então, a partir do momento que o negro foi, que o africano foi sequestrado de suas terras, traído por la trata negrera em las condições peores possíveis, imagináveis, chegaram em uma terra distinta, em la condição de esclavizados. Então, todos estes traumas fizeram com que este ser africano, de certa maneira, perdiera um pouco de seu eu, né? De sua identificação. Aún mais que aqui, quando eu hablo nos países hispano-americanos, latino-americanos, ele não era considerado gente, persona, era considerado objeto, salvaje. Então, era um ser inanimado, uma coisa, né? Um objeto de carga, algo para trabalhar em la casa, em las haciendas, e ele perde seu nome. Todos os africanos que vieram a los países hispano-americanos tinham seus nomes africanos, pero chegando aqui, ganharam nomes cristianos, desde a trata negrera, se mesclavam vamos dizer, as etnias, não, distintas, para que não houvera identificação, charla entre eles. Então, com isso, ele já chega, ele hace um viaje com pessoas desconhecidas, chega em um lugar desconhecido, ganha outro nome e sofre todas as condições que nós sabemos da esclavitud, não? E então, isto hizo com que o negro se quedasse aislado de esta identidade africana. E também percebimos, como habla Nina Friedman, que é uma antropóloga colombiana, que a construção de América se deu de uma maneira que foi hecho um americanismo sem negros. Então, o negro, quando estava de maneira estereotipada, marginalizada, como nós já mencionamos. Um exemplo que vou falar de Brasil, porque eu creio que todos conhecem aqui, é a obra de José de Alencar, que é o Guarani, que é uma obra que ele tem que ocorre em el romanticismo, e ele tem este papel de fundar, de construir a identidade nacional. Então, em esta obra, em el Guarani, nós não há negros. É uma obra que habla do período da colonização, ¿no? Com os portugueses, os indígenas, tribos que são rivales entre si, de los indígenas, a luta entre os portugueses, os colonizadores,
pero no se habla de los negros. La figura del negro fue escamoteada en esa construcción romántica de José de Alencar. Allá nosotros tenemos Ceci, que es construida como que es la blanca, construida a la imagen y semejanza, como semejante a la Virgen María. Y nosotros tenemos el indio Terí, que es el indio domesticable, es el indio que habla portugués, que sigue la fe católica. Entonces, essa construção, né, ela forja bem lo que se deseava em aquele momento para se pensar lo que era uma identidade nacional. Então, essa invisibilidade, não, de los negros se dio en la literatura en aquel momento, en los discursos y siguió durante siglos, ¿no? En los países. Y eso está de acuerdo con la idea de que toda construcción, ¿no? Está relacionada a las cuestiones del poder, ¿no? Entonces, quem estava em el poder em aquele período eram los blancos, los europeos, los portugueses, e para tal não deseavam perder este poder, não? Então, as epistemologias que foram construídas em aquele momento estavam em consonância com este poder, né? Com este poder eurocêntrico, não? E aí nós citamos aqui um pouco de Quijano, não? Que habla de que o colonialismo também foi uma dominação epistemológica. E lo preocupante de esto es que esta dominação epistemológica, ela ultrapassa el período de la colonización, ¿no? Entonces, mismo con el fin de la colonización, este control epistemológico sigue en los próximos siglos, ¿no? Y ahí tiene una citación, ¿no? Que él habla que cuando miramos en el espejo eurocéntrico, la imagen que vemos es necesariamente parcial y distorsionada, porque no es una imagen real, ¿no? El ser afrodescendiente, cuando él mira una literatura como Guaraní y no se percibe allí, y tantas otras literaturas y otras expresiones culturales, él percibe una imagen distorsionada, ¿no? Y Quijano habla que es necesario que nosotros, de cierta manera, rompa con este espejo y busque una nueva imagen, ¿no? Y ahí, gente, estoy hablando aquí del africano, pero sin olvidar las contribuciones de los pueblos originarios, de los indígenas, que nosotros sabemos la grandiosidad de los pueblos precolombinos, ¿no? Y cómo todo eso fue rechazado por los colonizadores, ¿no? Destruido, rechazado. Bueno, entonces es importante para nosotros buscar esta percepción triétnica, ¿no? No solo blanca, pero indígena, africana, ¿no? Bueno, y ahí nosotros entramos en la cuestión de los saberes, ¿no? Si nosotros percibimos que la colonización también es la colonización del saber, ¿no? No es solo poder, pero también saber. Nosotros vemos que saberes, algunos saberes son considerados, otros no. Saberes, cuando yo hablo conocimiento, hablo epistemologías, ¿no?
todo eso, sabidurías, todo eso que la persona, la colectividad trae y que muchas veces son transmitidas de generación para generación, ¿no? Entonces, los saberes ausentes y los saberes resistentes, ¿no? Entonces, en esta construcción de nuestra identidad nacional, hubo una relación desigual de saber e poder que ha conducido à supressão de muitas formas de saber próprias de los pueblos e nações colonizados, relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade. Isso quem habla é Boaventura Souza Santos, que é um investigador português que estuda sobre estes saberes, epistemologias rechazadas, não? Y él habla sobre el epistemicidio, ¿no? Entonces, en el periodo de la colonización ocurrió el genocidio de los pueblos originarios esclavizados y también el epistemicidio de los saberes de estos pueblos, porque estos saberes no fueron considerados, ¿no? En esta construcción. E então, em consonância com isso, nós temos uma investigadora brasileira também muito importante, que é Sueli Carneiro, muito estudada na literatura afro-brasileira, que ele habla sobre o epistemicídio, e ele habla que a negação da plena humanidade do outro, a sua destituição da capacidade de produzir cultura e civilização, prestam-se a afirmar uma razão racializada que hegemoniza e naturaliza a superioridade europeia. Então, a ideia de que, a partir de uma ideia de uma construção universal, homogênea, se estabeleceu algumas epistemologias, algumas concepções que garantizaram o eurocentrismo, né? Que garantizaram ações racistas, que garantizaram o prejuízo e que nós hasta hoje sofrimos com isso, não? Bueno, eu trago aqui fragmento do próprio Manuel Zapata Olivella, que é o escritor que eu investigo, que é o afrocolombiano, e há uma parte, importante dizer que Manuel Zapata Olivella, además de escritor, era também antropólogo, primeiro foi médico e também era antropólogo. Então, ele tem muitas publicações literárias, mas também tem publicações com este sentido para se pensar a identidade do afrocolombiano, não só afrocolombiano, mas afroamericano, porque Manuel Zapata Olivella, em la década de 60, 70, estuvo participando de vários projetos de valoração do ser afro em América, juntamente com outros escritores de outros países, e também é importante dizer que hizo muitos viajes, incluso ao Brasil, é tanto que sua obra ha ganado prêmio em Brasil, e para escrever sua obra, que é esta obra Changó el Gran Putas, que é sua obra maestra, ele levou 20 anos para escrevê-la, pero também é uma epopeia, tem mais de 600 páginas, não? Então, ele levou 20 anos para escrever esta obra e, para tal, ele considerou importante fazer viagem hacia a África, estar ali um tempo para sentir pouco sobre o que foi a trata negrera, como as sequelas que isso deixou em el pueblo africano, para
escribir su obra. Entonces, él tiene mucho esa cuestión antropológica en sus escritos, ¿no? Y él habla que el individuo bajo a la más extrema incomunicabilidad, desterrado de su medio natural y privado de su cultura, mantiene su supervivencia y constituye una célula capaz de recrear y enriquecer sus ideas, hacerse a nuevos medios expressivos, formas e herramientas adequadas para generar por si sola ou em associo de outras os valores tradicionais de sua cultura de origem. Então, esta percepção ontológica que Zapata Oliveira nos traz sobre o sujeito africano, indígena, o sujeito que seja, é que o sujeito é capaz de generar, mesmo estando em condições violentas, catastróficas, ele consegue manter suas raízes e generar ali novas concepções sem desconsiderar sua ancestralidade. E é isso o que passa aqui em los países hispanoamericanos, porque mesmo com o destierro de los negros, de los africanos esclavizados, eles han conseguido manter sus saberes, sus afroepistemologias em el continente americano. E isso foi transmitido para seus descendentes e se configurou mesmo estando de contra com a percepção eurocêntrica, né? Com a percepção do poder, estes saberes fazem parte de nós, né? A cultura, muitos países hispano-americanos, há ritmos que têm origem africana, aqui Brasil, samba, cumba, salsa, ¿no? Entonces, la comida, las palabras, muchas palabras de origen africana, la religiosidad. Entonces, mismo con todo como todo el aparato del poder, ¿no? Para que estos saberes no estuviesen en la Constitución americana, ellos están, ¿no? Hay un estudioso brasileño que es Luiz Rufino, que habla que são os saberes de fresta, né? Que são esses saberes que conseguem passar, mesmo não tendo espaço, mas ele passa por aquela fresta e ali se estabelece. E é uma maneira de sublevação, ¿no? De resistência. Bueno, e aí nós pensamos em los saberes resistentes. Hubo la invisibilidad, la marginalización, sí, pero ellos han resistido. Y ahí nosotros hablamos del cimarronaje, que es algo que actualmente está siendo muy estudiado en los países hispanoamericanos, en el Brasil también, pero en Brasil quilombolismo, ¿no? Entonces, cimarronaje viene de la palabra cimarrón, que significa, de modo general, um cavalo salvaje no domesticable. Entonces, cuando el caballo huía de las haciendas, ¿no? Y volvía a su origen salvaje, ¿no? Era considerado un animal cimarrón, ¿no? Entonces, esta palabra era considerada en la América colonial espanhola, né, para designar estes animais que huíam, ¿no? E depois, com o tempo, também como o negro, o indígena, era considerado salvajes também, animais, não?
também designavam a los negros esclavizados que huíam de las haciendas, né? Então, que se rebelavam e huíam. Então, a priori, cimarrón designava el esclavo que huía, ¿no? Y eso, cimarrón cambió, este término cambió de acuerdo con el locus de enunciación. Entonces, en Venezuela era cumbe, era conocido como cumbe, en Colombia y Perú como palenque, es tanto que hasta hoy existe la región de Palenque de San Basilio en Colombia, que mantiene muchas de las tradiciones africanas. En Jamaica, Caribe, no Caribe inglés y el sur de los Estados Unidos eran conocidos como marrons, mientras que en Caribe español, principalmente Cuba y Puerto Rico, eran conocidos como cimarrones. En Brasil, estos agrupamientos de cimarrones eram conhecidos como mocambos, né? E depois, com o tempo, se convertiu em quilombos, que nós conhecemos, né? Quilombo, vários quilombos que aún existem em Brasil, não? E el quilombo, yo creo que más conocido en Brasil es el quilombo de Zumbi de Palmares, ¿no? Que fue una figura emblemática en la cuestión de los quilombolas en Brasil. Entonces, cimarronaje parte de esta idea, pero gana otras atribuciones con el tiempo, ¿no? Y Franklin Miranda Robles explica, él habla sobre el cimarronaje cultural y él habla que el ejercicio cimarrón demostraba ser una propia y efectiva manera de alcanzar la continuidad cultural y la libertad, pues en él se recuperaba un imaginario africano para recrear desde la multiplicidad americana una identidad diferente y nuevamente resistente. Entonces, cimarrón no es más solo el esclavo que huía, pero también era esclavo que buscaba la libertad y también buscaba recrear su identidad en el continente americano. Es lógico que él va a considerar las contribuciones del indígena, hasta mismo del blanco, el espacio americano, la naturaleza americana, pero sin perder lo que tenía de tradición, ¿no? Entonces, cimarronaje es esta manutención de estas afroepistemologías, ¿no? Que fueron traídas en la diáspora africana. Entonces, nosotros tenemos cimarronaje como huir y también como pensar. O sea, es también una manera de mantener la sabiduría, el pensamiento de este ser africano en América, del afrodescendiente. Y Chucho García habla de pedagogía del cimarronaje. Entonces, son los desdoblamientos que nosotros tenemos de esa concepción. Y pedagogía de cimarronaje es esto, ¿no? Es la transmisión de los saberes ancestrales y sus nuevos desdoblamientos de acuerdo con la encrucijada cultural, la encrucijada con otras culturas, con otros pueblos, con otra naturaleza, porque nosotros nos constituimos en cruzo, ¿no? Entonces, esta pedagogía, el hecho de pedagogía es transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, el cimarronaje va a mantener eso a través de la transmisión, muchas veces oral, ¿no? Y cómo eso
se passou, né? Se passou conservando os códigos culturais de África em vários aspectos, como em los toques de los tambores, em la trença de um peinado, em el preparo de uma comida, entre outros. Lo que se dio por medio de la pedagogía cimarrona, pues para transmitir los códigos necesitaba saber la técnica para enseñar. Entonces, nosotros vamos ver un poco de eso en los fragmentos literarios, porque todos los saberes tenían un motivo, tenían una técnica, y esta técnica también era transmitida oralmente, de generação para geração. Por isso que são saberes, não? Quando nós falamos de los tambores, dentro da tradição africana, o toque del tambor, cada toque del tambor tem um significado, principalmente falando da religiosidade. De acordo com o toque, de acordo com o toque del tambor, é para um determinado orixá. Então, é algo que o ser africano necessita saber, não? E para tanto, para transmitir, não? Então, é algo que tem uma técnica, não? Bueno, e aí entramos em Gregório Martínez Navarro. No sé cómo está el tiempo. ¿Yo puedo seguir ahí? Profe, ¿cómo estás ahí? ¿Me escuchas? Escucho. Ya pasamos algunos minutitos, pero si quieres ir por lo menos dando ese ejemplo para terminar, sería bueno para tener algo ahí concreto de esa teoría que estás comentando. Bueno, entonces, el afroperuano Gregório Martínez Navarro, el escritor que nació en Nazca, en Perú, es una región de hacienda, hacienda donde se trabajaban muchos esclavizados, ¿no? Y él es afrodescendiente, él auto se denominaba como Sambo, que es negro con indio, y su obra trae mucho de esa perspectiva de la afrodescendencia en la configuración peruana. Hay una investigadora peruana llamada Milagros Caraza, que habla que Perú, como muchos países hispanoamericanos, es muy racista, né, que não se autodeclara como afrodescendente. Ele habla também sobre essa questão da literatura peruana, de estereotipar a imagem do negro, e ele habla da importância de Gregório Martínez Navarro, porque ele construi uma imagem inovadora do sujeito afroperuano, e traz em sua narrativa a questão da identidade étnica e cultural de seus personagens, né? E isso foi seu grande aporte para a literatura peruana contemporânea, não? E aí eu trago um fragmento da obra Canto de Sirena, que é a primeira obra sua. Esta obra, ela é uma obra como se fuera autobiográfica, Candelário, o personagem principal se chama Candelário Navarro, ele habla de suas memórias e já está em el vejez, não? E empieza a rememorar todo o seu passado. E com isso que ele rememora todo o passado, ele também traz aspectos da sociedade peruana, não? E este personagem ha existido, era um primo de primo de Gregório Martínez Navarro, que vivia em Conjungo. Então, Gregório ele traz estas memórias para seu livro Canto de Sirena. Esta obra, Canto de Sirena, ele empieza com uma frase
que habla que esto no es una historia, es un canto. En octubre, mes de los zorros, cantan las sirenas. Entonces, empieza com esta frase inicial, ¿no? Y desde ahí nosotros ya percibimos esta idea que no es algo individual, sino colectivo, ¿no? Porque no es una historia, es un canto y el canto es polifónico, ¿no? Son varias voces. Y ahí nosotros tenemos un fragmento del personaje Candelario Navarro, quando ele se acuerda de sua madre. E aí nós percebimos vários aspectos de linguagem, de la própria questão de la esclavitud em Peru, que ele habla de la seguinte maneira: como decía mi madre, que en su hablar y sus costumbres no se venía a la manera corriente. Siempre tenía un modo particular de llamar a las cosas. Fuera que quisiese decir carona, que para ella era sudarero, o sopa, que nunca la llamaba así, sino simplemente chufla. Oyéndola, a veces uno se quedaba orillando el río. Peor quando se lhe dava por hablar em verso, ou quando começava a hilvanar uma punta de refranes da época da esclavitud. Então, aqui, quando ele rememora sua madre, ele traz estes cambios de las palavras, não? Que se passaram em Peru, que sua madre denominava de uma maneira, e pero hoje era de outra maneira, e também essa questão de hablar como se fuera um canto, não? Porque o sujeito africano é muito rítmico, né? Muy musical. Entonces, siempre tenía un refrán, una musicalidad, y eso también estaba relacionada a la época de la esclavitud, ¿no? Entonces, posiblemente su madre era descendiente de los esclavos, así como Candelario Navarro. Y aí nosotros tenemos outra obra de Gregório que trae vários aspectos também de la influência de los africanos en la cultura del Perú, y esta obra es una obra más actual, que es de 1991, que es la obra Crónica de Músicos e Diablos. Esta obra ela es una obra que es dividida en dos partes. Una parte habla de los Guzmán, que seria uma família de afrodescendiente, que ele vai falar sobre esta família, e a outra parte é nombrada de cimarrones e esclavitud. E allá ele habla sobre todos estes movimentos de rebeldia de los esclavizados em Peru. Então, essa obra, quando ele habla Los Guzmán, ele está fazendo referência a vários hechos históricos de Peru, porque e menciona personagens que han existido em la história do Peru, e também mostra essa relação, né, em la formação. E aí um exemplo de esto que ele habla é sobre a criação da bebida pisco, né, que é uma bebida típica peruana, muito conhecida, e ele habla que o pisco foi criada por um escravo negro, que se chamava Miguelino Avilés. E aí, o fragmento que ele habla de isso, ele habla que este personagem, Miguelino, construye alambique de cobre festoneado de remaches, los tijerales de huarango que iban a sostener el serpentín de hojalata y el ingenioso panal de enfriamiento, que efectivamente era uma cópia gigantesca de um panal de avispas. Então, ele vai descrever como se deu essa construção do pisco, né, deste aguardiente, porque este escravo era responsável
por la producción de una bebida que hecha a partir de uvas en Perú. Pero para Miguelino, la bebida le pareció muy sin sabor. Y entonces él tiene la idea de convertir la bebida en aguardiente y ahí hace todo el proceso para crear esta bebida alcoholizada, ¿no? Del pisco. E há uma bebida, né, que o próprio Jesus Chucho Garcia habla, que é malafu, que é uma bebida africana, que é semelhante ao pisco. Então, possivelmente, este sujeito esclavizado que hacía parte da produção, né, da bebida, utilizou de seus saberes de la produção del malafu em África, o que foi transmitido por seus ancestrales para elaborar o pisco, que hoje é mundialmente conhecida, né? Então, tanto que há fragmento que habla que simples escravo que não sabia ler nem escrever desenha a etiqueta do primeiro aguardiente, que é dibujo pré-hispânico do antigo deus de Cahuache em la parte central, e el contorno com uma guardilha de pica-flores perfilhados. Então, seria esta a primeira etiqueta, ¿no?, de la bebida pisco que hoy nosotros conocimos, que tiene la contribución afrodescendiente. Y otro ejemplo que nosotros tenemos aquí en la misma obra es un fragmento que habla sobre los Guzmán. ¿Qué pasa con los Guzmán? Los Guzmán es una familia de 27 hijos. Tiene la madre, el padre y 27 hijos. Y ellos son todos afrodescendientes y está en el comienzo de la República y ellos descubren, ¿no?, que el gobierno está ofreciendo una ayuda en dinero para las familias. Entonces, eles decidem fazer viaje, eles viviam lejos e decidem fazer viaje para buscar este dinheiro. Chegando allá, não conseguem nada e solo lo que recebem são instrumentos musicais. Então, são 27 instrumentos, né, distintos, e aí, então, eles decidem criar um grupo musical. E com isso, em el viaje de regreso a la ciudad donde vivían, eles fazem como se fuera apresentações musicales, pero assim, não eram músicos, ¿no?, de formação, solo que tinham el don, vamos dizer assim, para a música, que também é uma questão, né, que está de modo entre linhas aí, né, um pouco dessa questão rítmica, né, ancestral africana e a própria relação com tambor, porque vários instrumentos musicais, como tambor, repique, são instrumentos de influência africana que se ha mantenido en la cultura hispanoamericana. Entonces, esta familia se convierte en músicos y agradan muchísimo a todos los pueblos, ¿eh? Y ahí es un fragmento que él habla que una parte que están haciendo una presentación, él habla que entonces Gumersindo, que era uno de los Guzmán, Gumersindo golpeó el suelo 2 veces con tanta fuerza que remeció la tierra igual que un temblor. Y antes que la gente saliera de la sorpresa, ya había gritado, 1, y el rugido ensordecedor de los 27 instrumentos envolvió el pueblo en el
Torbellino de la Tambarría. Entonces, aquí nosotros percibimos que hay una conexión de esta música, né, com a natureza, porque há o temblor, né, de la tierra quando os músicos tocam, e também isto está relacionado com a questão africana, porque o mundo africano não é solo o homem, mas são todos os seres vivos, ¿no? Y eso incluye la naturaleza, ¿no? Y dentro de la tradición africana, hasta varios seres de la naturaleza son dioses, tienen poder, vamos decir así, ¿no? Es tanto que los orixas, cada cual estão relacionados com um aspecto da natureza, não? Xangô é raio, Iemanjá é o mar, e assim adelante, não? Oxóssi é floresta. Então, para o africano, há essa conexão com a natureza. Não há como, não? Separar o homem da natureza. Então, quando ele toca o tambor, que já tem toda uma questão ancestral, não? De los saberes, ou seja, mesmo sem os músicos conhecer os instrumentos, eles tinham a técnica como em la memória ancestral, né? Então, quando eles tocam os instrumentos, eles conseguem resgatar toda essa energia vital da natureza, que faz parte del sujeto, ¿no? Ahí Milagros Carrasca habla que eso sería una metáfora de rebelión, ¿no? Porque los músicos representan eso, ¿no? Mismo estando marginalizados, olvidados del gobierno, ellos consiguen conquistar las personas con su música y es una manera de rebelarse, ¿no? Y esa música também leva estes aspectos del cimarronaje. E aí nós temos essa conexão, né, de los músicos com a natureza, que está relacionada com a cultura afro-peruana, afro-americana. Bueno, e mais um fragmento del Gregório sobre los cimarrones, né, que eu he dicho que Profesora, por una cuestión de tiempo, ¿podríamos ir llegando al final, por favor? Sí, entonces yo voy a terminar con Gregorio y yo parto para las consideraciones finales y cerramos. Perfecto. Só hay de Gregorio aquí. Entonces, el Gregorio, esta obra en la parte de cimarrones trae un fragmento que habla de la rebelión. Y él habla aquí, el fragmento habla, el caso era que daban visos de existencia por otros lados. Corría la sospecha de que oportunamente los más artificiosos y duchos de la resistencia se habían transformado en alimañas de bajo tierra y así, con dicha magancia, había podido escapar. Algunos porque se especulaba que tenía alianza con Satanás. Entonces, es un fragmento que habla de una lucha entre los cimarrones y los colonizadores, donde los cimarrones consiguen escapar, ¿no? Y ahí él habla que algunos se convirtieron en animales de bajo tierra, e traz hasta essa percepção do negro maligno, né, que é uma percepção ocidental, onde critica, né, a questão da religiosidade africana. Então, este fragmento aqui, nós percebemos essa questão da religiosidade, porque dentro da cultura, da tradição africana, há a questão do animismo, ¿no? O sea, para os africanos, todo tiene ánima, todo tiene alma.
Entonces, el tambor tiene alma, el árbol tiene alma, no solamente los animales, los seres, ¿no? Todo, hasta un objeto tiene alma. Entonces, esta concepción animista es algo que hace parte de la tradición africana. Y el estudioso Silvio Rui Paradiso habla que esta ideia de animista, né, que todas as coisas são dioses, tanto os homens como os objetos, os animais, são transmitidas, não? Mediante os mitos, os cuentos, leyendas de la población negra, ¿no? Y varias narrativas de origem africana, nós percebimos isso. E aí, nós, de modo bem resumido, aqui eu hablo assim, que a concepção que em el boom americano se habla de realismo mágico, realismo maravilhoso, não se encaja em essa percepção animista, porque para o real maravilhoso é algo que surpreende del normal, vamos dizer assim, né? E para em la concepção animista não é normal el muerto está junto com el vivo, el objeto tener espírito. Entonces, para el animismo, eso es natural, no es nada sobrenatural. Entonces, esta concepción del real maravilloso y real mágico, de acuerdo con Paradiso, no sirve para interpretar estas obras essas obras que traem essa perspectiva animista africana, não? Porque é algo natural, não? Como o homem que se convierte em animal. Bueno, e aí cerrando, não vamos poder entrar aí em los próximos em Manuel Zapata, pero sigo aqui para caso alguém tenha interesse, né? Então, a ideia de este estudo, desta investigação, é promover, como he dicho, ¿no? O resgate desta literatura, buscar uma representação mais forte de los personagens africanos em las escolas, em la academia, e, de certa maneira, paralela a isso, buscar também uma educação antirracista, não? Porque quando nós percebemos que somos constituídos por estes saberes, que valoramos isso, de certa maneira, buscamos também romper estas ideias racistas, que marginaliza, que tem prejuízo. Bueno, então, nós vimos que este epistemicídio aún se configura em la atualidade, né? Em múltiplas ações que se articulam e se retroalimentam, relacionando-se tanto com o acesso como a permanência no sistema educacional, como com o rebaixamento da capacidade cognitiva do alunado negro. Então, nós pensando em la educação pública, a maioria de los que fazem parte de ella são negros, são afrodescendentes. Então, é importante que haja esta valoração cognitiva do negro, do alumnado negro, não? E aí nós temos essa percepção afrocêntrica, né? Que é uma perspectiva onde traz o conhecimento acadêmico, o conhecimento de mundo e o conhecimento do seu povo e da história africana, né? E a literatura é uma maneira, né, de trabalhar isso, porque ela tem uma relação com a sociedade, ela tem um aspecto de identidade. Então, é também
hace parte de la cultura. Entonces, es una manera de trabajar estas cuestiones, principalmente quando eu traigo escritores que são afrodescendentes e traem de maneira afrocentrada os personagens afrodescendentes. Entonces, como habla aí para cerrar aqui, no, uma frase de Martin Luther King: devemos ensinar a cada niño ou niña negra que o rechazo de sua herência significa a pérdida de suas raízes culturais. Então, o papel de nós, ¿no? Quando eu hablo nós, professores, é buscar esta valoração para que este niño não se sienta mais rechazado. Y es eso, pido disculpa por exceder el tiempo y me pongo a la disposición para aquellos que tengan interés en compartir de otros autores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lucy Miranda. Realmente es un tema muy importante, necesario para los estudios hispanos, porque si pensamos en cuántos autores afrodescendientes conocemos o forman parte de la historia, realmente son pocos los que realmente podemos ver dentro de nuestros estudios. Entonces son temas relevantes e importantes. En nombre de la Directoría de Relaciones Internacionales, les damos muchas gracias a todos por estar participando. A usted, profe, esperamos poder contar con usted y quizás en un nuevo encuentro dar continuidad a este tema, que sería muy importante. Así que las puertas aquí del IEF están abiertas para eso. Y bueno, terminamos el encuentro del día de hoy con todos. Muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa, si quieren el contacto de la profesora, pueden entrar en contacto con la señora Daniele, con la rectoría, para dialogar, compartir material y continuar pensando en estos estudios. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.